Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA. E nossa conversa de hoje vai em busca de que orçamento público o agro precisa em 2024. Eu sou o Tiago Rodrigues e para esclarecer os pontos dessa lei de diretrizes orçamentárias previstas para o próximo ano, eu tenho aqui como convidado Gil Castelo Branco, economista da Contas Abertas. Seja bem-vindo, Gil. É um prazer, Tiago, estar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre essas siglas, PPA, LDO, LOA, né? Aquilo que não tem nada de amigável para uma pessoa comum, digamos assim, né? Mas vamos falar um pouquinho, tentar traduzir esse economês, não é? Vamos começar por aí mesmo, tá? O público nosso é bem variado, né? A gente tem desde produtor a técnicos de atuação do setor, o próprio público urbano, né? Que não está familiarizado com essa sopa de letrinhas aí, né, Gil? Como é que você pode definir aí de forma mais, vamos dizer assim, mais fácil para a turma entender o que é o LOA, o que é o PLOA, o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Como é que você traduz isso tudo? Bom, o orçamento tem que ser uma coisa séria, né? O orçamento espelha as políticas públicas, né? E o orçamento está, inclusive, na Constituição. Tem um artigo, inclusive, da Constituição, que é o 165, que fala exatamente sobre essas leis que são de iniciativa do Poder Executivo e que estabelecem, primeiro, o PPA, já é uma primeira sigla, né? Que é o Plano Plurianual. Na verdade, é nada mais, nada menos do que como se fosse um orçamento para 4 anos. Então, por exemplo, nesse momento, o governo atual já encaminhou, já está no Congresso sendo discutido, um plano plurianual que vai do período de 2024 a 2027. Então, ali traça diretrizes, de uma maneira geral, daquilo que o governo pretende realizar nesses próximos 4 anos. A segunda lei de iniciativa do Executivo, também ligada ao orçamento, é a tal LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na verdade, ela fixa basicamente as regras do jogo para a elaboração do orçamento. Ela é como se fosse assim, um elo entre esse plano plurianual de 4 anos e o orçamento anual, que é a LOA, não é? Então, esse plano plurianual e a LDO, eles já, então, criam condições para que seja estabelecida a Lei Orçamentária Anual. Então, a LOA, não o APLOA, o APLOA, enquanto ainda é um projeto de lei. Inclusive, agora, nesse momento, todas essas 3 leis estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Por exemplo, o PPA, que foi encaminhado pelo governo logo depois que ele entrou, digamos assim, também até agora não foi votado. Nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nem mesmo a Lei Orçamentária. Mas nesse final de ano, então, nesses 20 dias, mais ou menos, que faltam para o encerramento do ano, a gente espera que isso tudo seja votado para que a gente não entre no orçamento, né, no ano seguinte sem um orçamento. Então, eu acho que em todas essas leis, é claro que tem um pouquinho de agro aí, não é? Então, por exemplo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem um aspecto até que eu acho extremamente importante, que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que diz respeito ao agro, ele disse que vai, inclusive, criar o que ele está chamando de uma ressalva de contingenciamento. Então, tem algumas ações que ele pretende aprovar nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias que elas não vão sofrer nenhum tipo de bloqueio no próximo ano. E aí isso inclui para nós, o que seria ótimo, né? O seguro rural, o prêmio ao seguro rural, a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia por parte da Embrapa, a despesa com a defesa agropecuária, que é extremamente importante, e a assistência técnica e extensão rural. Então, isso, por exemplo, se constar realmente na LDO aprovada, para nós vai ser muito bom, né? E também sobre a LOA, né? Eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre essa LOA, até que ponto ela é boa, ela é ruim para o agro, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos aí com expectativas de que a gente tenha um orçamento, no mínimo, né? Um pouco maior do que aquilo que nós estamos tendo em 2023. Além desse ponto que você já destacou aí, com essa questão do não contingenciamento aí dessas despesas, Gil, queria entender com você também o que você está vendo desse projeto, né? Porque a gente está falando aí de um tempo muito curto para aprovação, né? Uma discussão que não é simples, né? Pelos próprios pontos que você colocou aí, e dezembro está aí, né? Quer dizer, nós já estamos em dezembro, né? Então, é tudo muito corrido. Tiago, esse projeto de lei, ele tem assim, algumas particularidades interessantes. Por exemplo, o governo encaminhou um projeto de lei com cerca de 400 bilhões que estão
receitas e despesas condicionadas. Então, essas receitas e despesas condicionadas são cruciais, digamos assim, para que o orçamento fique de pé. Então, no caso da receita, nós estamos acompanhando, né, uma tentativa muito grande do governo de aprovar no Congresso uma série de medidas de ampliação dessa receita, né? Então, todo mundo tem ouvido falar daquela questão da taxação daqueles fundos dos super ricos, das offshores, das apostas, né, feitas pela internet. Então, nós estamos acompanhando que o governo está fazendo um esforço grande para aprovar. No entanto, né, esse esforço ele tem um custo muito alto. Por exemplo, a expectativa do governo é que, ao aprovar essas medidas, eles tenham uma receita adicional de 178,5 bilhões de reais. Então, é importante essa aprovação, é crucial, mas a expectativa nesse momento, ainda faltando, como você disse aí, uns 20 dias para acabar o ano, é de que apenas 1/3 dessas medidas sejam aprovadas. Então, se isso acontecer, se só 1/3 dessas medidas forem aprovadas, o governo já vai ter que entrar em 2024 fazendo um bloqueio ou um contingenciamento da despesa. Ou seja, olha, o orçamento está aprovado, mas eu não vou poder gastar isso nesse momento porque eu não tenho ainda a receita. Se a receita melhorar ao longo do exercício, nós então vamos liberando esse bloqueio. Então, eu acho que, sob o ponto de vista do orçamento global, nós temos esses 178,5 bilhões de aumento né, de receita em função do que está no Congresso. Temos aí também o que a gente chama de regra de ouro, que é uma regra que diz o seguinte: olha, o governo não pode se endividar para pagar a despesa de custeio. Basicamente é isso que o governo diz. O que faz sentido, né? Não tem uma família, por exemplo, se a gente comparar, não dá para você pegar dinheiro no banco para pagar o colégio dos filhos. Você está entrando num processo de deteriorização que não vai longe, né? Então, essa regra constitucional, que a gente chama de regra de ouro, diz que o governo não pode se endividar para pagar custeio. Então, o governo, mais uma vez, pelo 5º ano, vai estar se endividando para pagar custeio. Mas aí o Congresso tem que autorizar. Então, tem mais 200 bilhões aí que o Congresso tem que autorizar, porque o governo vai se endividar para pagar custeio. Então, tem assim, uma série de condicionantes para que esse orçamento fique de pé. Se não ficar, ou se nem todos for aprovado, naturalmente o governo vai entrar o ano tendo que fazer ali um remanejamento ou cortar menos despesas do que o presidente Lula disse que não vai fazer. Então aí ele vai mudar a meta? Quer dizer, então fica sempre esse dilema do que vai acontecer e deixa assim os agentes econômicos meio seguros. Porque como é que o governo vai se virar? Se isso tudo é condicionante, se ele não aprovar, né, qual vai ser a solução? E aí uma das discussões, inclusive também todos nós acompanhamos, é então não cortar a despesa e mudar a meta. E aí também isso gera uma descrença, né, no meio de todos aqueles agentes econômicos. Né? Não, você começou a falar de um ponto aí interessante, principalmente para o agro aqui, quando a gente imagina essa questão dos bloqueios, né, do contingenciamento aí, né? Você já deu um direcionamento aí falando que, principalmente, seguro rural, que é uma pauta aqui da CNA, tem incrementado aí todo ano com uma necessidade e, mais do que nunca, uma necessidade extrema de recursos para essa dotação, vamos falar assim, né? Questão de pesquisa, a Embrapa também é algo que a gente sempre tem batido em cima. Mas, por outro lado, o que você enxerga aí como uma área sensível para o agronegócio ainda, que pode sofrer caso esses pontos todos que você colocou aí não sejam aprovados com relação ao orçamento? Olha, a análise que a CNA faz e da qual nós participamos, né, é uma análise ampla. Não é só baseada em analisar o orçamento do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária, não. Então, essa análise visa a observar tudo que está acontecendo ali que pode afetar o agro, né, de uma maneira geral, o agronegócio. Então, nós analisamos não só o orçamento do MAPA, mas também as operações oficiais de crédito, que tem uma parcela importante aí para o setor, né? Essa parte, inclusive, do Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, a parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a parte do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, principalmente na parte da irrigação. Então, nós fazemos uma análise mais ampla. Essa comparação, inclusive, né, Tiago, assim, entre o que está no projeto de lei do orçamento para 2024 com o projeto de lei do orçamento de 2023, ela fica muito prejudicada, porque a estrutura em 2023 era completamente diferente. Né? Nós tínhamos 23 ministérios, e agora temos 37 ministérios. Além disso, logo no início do governo, deste atual governo, ele conseguiu aprovar aquela PEC da transição e aumentou bastante o patamar das despesas. Então, o que todos nós estamos fazendo é comparar o que está no projeto de lei para o ano que vem com o que está autorizado para esse ano. Porque o que está autorizado para esse ano já tem a estrutura do atual governo, né? Então, se nós fizermos essa comparação, nós vamos observar o seguinte, que o projeto de lei, no que diz respeito ao agronegócio para esse ano, ele é inferior
ao que está autorizado para esse exercício. Então, ele é inferior e isso pode nos prejudicar, porque é inferior em até quase 5% a menos o que está no projeto de lei para 2024 em relação ao que está já autorizado para esse ano, né? Então, isso é preocupante, porque em determinadas áreas a gente vê que isso pode dar problema. Uma delas é justamente onde é muito sensível ao setor, que é justamente como você disse, né? O prêmio ao seguro rural. Quer dizer, o que a gente vê é o seguinte: o que está previsto no PLOA 2024 é de 1 bilhão e 70. 1 bilhão e 60. No PLOA 2023, inclusive, até porque nessa área não houve grandes mudanças, já era 1 bilhão e 100. Né? E, além disso, o que está autorizado ainda é menos de 1 bilhão para esse ano. Né? Então, 1 bilhão e 60, eu acho que corresponde talvez a 1/3 das necessidades do setor. Então, isso é uma área que preocupa muito. Aquela ação, por exemplo, de fomento ao setor agropecuário, que também é uma ação que abrange diversas iniciativas, né? O que está previsto no orçamento do PLOA 2024 é apenas R$1 milhão. Para esse ano, nós temos um orçamento de R$1 bilhão. Então, aí você mas como é que isso vai ser feito? Bom, o que está se esperando é que as emendas parlamentares compensem esse valor ínfimo que está colocado no PLOA 2024. Afeta também, né, quer dizer, preocupa-nos também em relação ao orçamento de 2024, aquela ação, por exemplo, modernização e fortalecimento da defesa agropecuária. Quer dizer, no PLOA 2024, a gente tem um valor de R$174,1 milhões. Ano passado, a gente tinha 176, ou seja, este ano de 2023, a gente tem 176, é um pouco menor. Aquela parte da SUASA também, do fortalecimento do sistema unificado de atenção à saúde agropecuária, sanidade agropecuária, também. O PLOA 2024 tem um valor de apenas R$50,2 milhões. Quer dizer, a dotação autorizada para esse ano, de 2023, é de R$235,4 milhões. Então, esses são alguns exemplos, né, de áreas que eu diria de gargalos em que a despesa prevista no PLOA 2024 ela está muito inferior à autorizada esse ano. Agora, qual é aí o pulo do gato? O pulo do gato são as emendas parlamentares. Essa semana, né, houve o prazo de encerramento, ele chegou a ser prorrogado por 2 vezes, né? A própria CNA atuou bastante no Congresso, tentando incluir emendas importantes em setores cruciais. Então, nós estamos agora na expectativa de ver exatamente, primeiro, quais foram as emendas apresentadas, que volume de emendas apresentadas, e depois, até que ponto essas emendas apresentadas, digamos assim, vão realmente serem incorporadas no orçamento do ano que vem. Então, o momento é esse. Nós estamos agora esperando, talvez até hoje a gente já tenha uma relação de quais foram todas as emendas apresentadas. E aí nós vamos ver se, de fato, as emendas compensam aquilo em que o PLOA 2024 é menor do que o orçamento desse ano. Não, perfeito, Gil. O que vai chamando a atenção nossa aqui também é que a gente está num podcast de agro, né? Falando de orçamento público. E o que vem na cabeça de todo mundo que é leigo e não conhece o setor é que orçamento público relacionado ao agro é igual a subsídio. Esse é um tema bem nebuloso aí com relação à visão de quem está de fora, né, Gil? Mas eu gostaria de ver a sua visão aí, o que você tem feito, principalmente de conta aí, para comprovar para a turma que não é bem assim que a banda toca. De fato, Thiago, isso é uma falácia repetida assim há muito tempo, né? E que nem por isso se tornou uma verdade. Passou a ser um mantra de que o agro tem mais subsídio. Nós fizemos agora, recentemente, um estudo, inclusive num período bastante amplo, de 2011 a 2024, de todos os subsídios. E procuramos separar esses subsídios por setor, né? Separando, inclusive, do que seria o comércio e serviço, o que seria a indústria e o que seria até mesmo a parte do agronegócio, né? E aí o resultado é interessante. Nesse período de 2011 a 2024, se nós somarmos e colocarmos em valores constantes, atualizados pela inflação, todos os subsídios que o agro recebeu, isso vai dar 1 trilhão. Mas é muito. Bom, a indústria recebeu 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 110, para ser preciso. E o setor comércio e serviços recebeu 5 vezes mais, 5 trilhões 175,7 bilhões de reais. Então, assim, não é só uma comparação de é algo parecido, não. O setor de comércio e serviços recebe 5 vezes mais subsídios do que o próprio agro. E nós fizemos também essa avaliação exclusivamente no que diz respeito ao orçamento de 2024. E aí a situação do que está previsto em 2024, a situação não é diferente. Quer dizer, a previsão de subsídios para o agronegócio é cerca de 99,3 bilhões de reais, isso para 2024,
A indústria fica com um pouco mais, 100,7 bilhões, e, mais uma vez, o setor de comércio e serviços fica com 447,6 bilhões de reais. Então, assim, é muito maior, quer dizer, a parte do agro, aí, inclusive, é a menor dentro dos 3 setores. E isso, inclusive, gerou até uma análise do próprio Tribunal de Contas da União, que, então, reforça essa visão clara de que o agro não é o setor com mais subsídios. O próprio Tribunal de Contas da União, inclusive isso consta daquele parecer prévio sobre as contas do presidente da República, que todo ano o TCU produz, e numa análise que ele fez até 2022, ele já separa os setores um pouco diferentes. Aí que nós temos até algumas observações, porque ele separa o setor agropecuário, separa o setor que ele chama de produtivo e o setor social. Então, veja, mas aí a nossa discrepância aí é por que o agro fica separado do setor produtivo, né? Porque, afinal, o agro faz parte muito grande do setor produtivo. Mas, enfim, dentro dessa classificação do TCU, por exemplo, ele fez uma análise, né, de que os subsídios do agro também, do agropecuário, são muito menores do que os subsídios tanto do setor produtivo como também desse setor social. Então, por exemplo, assim, para 2022, que foi o último ano da análise, ele colocou ali 13 bilhões para o setor agropecuário, o que ele chamou de setor agropecuário, e 39 bilhões para o setor produtivo, né? E 77 bilhões, ao todo é 120 bilhões, 77 bilhões para o setor social. Então, nessa visão do TCU, você também tem muito mais subsídios para o setor social e para o que ele chama de setor produtivo do que para a área agropecuária. Então, realmente é uma falácia, é um mantra que passou a ser repetido frequentemente e que não é verdade, que eu acho que nós temos que desfazer, porque, em primeiro lugar, nós ainda temos menos subsídios do que o mundo oferece ao setor em diversos países, né? E, no entanto, aqui no Brasil se insiste nesse mantra que não é verdadeiro. Bom, Gil, a gente está falando realmente desse suporte que o agro tem, né, dentro de um podcast agro. Quando a gente fala de suporte, a gente está pensando nesse orçamento direcionado via projeto de lei, né, que depois vai ser consolidado, né? E para aquele produtor que está lá na frente, que enxerga ou vai enxergar a ação pontual do Piloa na vida dele, a gente tem o programa de aquisição de alimentos, né, que é um dos pontos aí, uma das rúbricas, vamos dizer assim, que estão previstas de auxílio para a turma que precisa estar incluída, tanto econômico como socialmente, na região, né, para promover que esse produtor continue no campo. O que você pode falar para nós aí com relação a essas dotações? Como é que caminhou isso, ou como é que está caminhando isso dentro do Piloa 2024? Olha, esse é mais um gargalo extremamente preocupante dentro do projeto de lei do orçamento anual de 2024 que está sendo tramitado no Congresso Nacional. Por quê? Não é porque, por exemplo, o PA do leite ele está dentro de uma ação orçamentária que se chama exatamente na aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção e segurança alimentar e nutricional. Esse é o nome da ação orçamentária. E o PA do leite está ali dentro. Por enquanto, nós ainda não sabemos exatamente o detalhamento previsto para o PA do leite. Mas o que a gente sabe é que no total dessa ação, em 2023, essa ação tinha uma dotação, para esse ano, de 588 milhões de reais. E no Piloa 2024, essa mesma ação tem um valor só de 401,8 milhões. Então, nós estamos falando praticamente de 180 milhões a menos para o previsto do Piloa 2024 em relação ao que a gente já tem autorizado para esse exercício, né? Então, é mais um setor preocupante. Eu acho que o que nós vamos ter que fazer uma análise agora, eu acho que semana que vem isso já vai começar a ser possível, né, Thiago? Do que realmente aconteceu de emendas parlamentares. Porque, hoje em dia, a participação do Congresso dentro do orçamento é muito grande. Essas emendas parlamentares, né, vão, esse ano, talvez superar os 40 bilhões de reais. E eles ainda estão discutindo um novo tipo de emenda, que seria uma emenda mais partidária, dividir o dinheiro ali entre as cúpulas dos partidos. Mas, de qualquer maneira, cerca de 40 bilhões já estão previstos em emendas parlamentares. Por exemplo, o agro, ano passado, ele teve até o valor, foi quase redondo, 1 bilhão de emendas no mapa, somente no mapa. Então, esse ano, nós estamos com essa expectativa de que essas emendas venham a compensar
essas áreas em que a previsão do PELOA está menor, inclusive, do que o autorizado desse ano. Então, eu acho que esse trabalho que a CNA, inclusive, fez, coordenou e procurou conclamar a frente parlamentar, etc., eu acho que esperamos nós que tenha sido dado um bom resultado e que nessas áreas em que o PELOA está menor do que o autorizado desse ano, que as emendas venham a compensar e que depois sejam liberadas, naturalmente, né? Esse é o principal ponto, né? A gente tem que ir por etapas, né? A briga agora é por propor as emendas, né? Que elas sejam aprovadas e depois que elas sejam realmente liberadas. Gil, para a gente fechar aqui, né? A gente discutiu aqui no início, falando que o orçamento vai ser votado até dezembro, né? Então eu teria 2 pontos aí para que você jogasse uma luz aqui no setor. O primeiro, o que o setor precisa acompanhar, até a aprovação e sanção, né, da lei de diretrizes orçamentárias agora, né? E o que ele vai precisar acompanhar na execução durante o ano de 2024, né? Porque a gente tem aí o trabalho incansável, vamos dizer assim, de realmente propor aquilo que a gente acha necessário, trabalhar nas emendas aí que você colocou, né? Acompanhar a aprovação, mas também tem que acompanhar essa questão da execução, porque ela é o que, na maioria das vezes, tem pegado, né? Então, o que você vê aí, o que você deixaria de mensagem final nessas 2 vertentes aí? Bom, crucial agora, exatamente nesse momento, será esse nosso acompanhamento em relação ao que foi ou não primeiro apresentado, como você bem disse, né? E depois daquilo que foi apresentado, quer dizer, trabalhar também com o relator geral do orçamento para que o que foi apresentado, em grande parte ao menos, seja de fato incorporado ao orçamento da União, né? Não existe nenhum país do mundo em que o legislativo influencie tão diretamente e num volume tão grande de recursos como no Brasil. Isso é realmente uma jabuticaba, nesse caso, né? Em outros muitos países, o legislativo também faz emendas, mas emendas, às vezes, muito mais de caráter, vamos dizer, de grandes números, né? De tirar de um setor, passar para o outro. Aqui no Brasil, não. Quer dizer, você faz emendas ali para determinados locais, para uma quadra polidesportiva num lugar, para uma creche, para um posto de saúde. Você vai a minúcias, né? E é coisa que não acontece em lugar nenhum. Além do o volume também, hoje em dia, é muito grande, né? Então, se nós imaginarmos aí cerca de 40 bilhões em emendas para o orçamento como um todo, né? Essa possibilidade de captar recursos por meio das emendas parlamentares a cada vez tem se tornado mais importante. Então, vamos ver, então, o que foi primeiramente apresentado. Normalmente é apresentado um volume grande de emendas, mas depois o grande gargalo é conseguir que a maior parte das apresentadas sejam, de fato, incorporadas ao orçamento. Essa é a primeira questão. Agora, depois que o orçamento é aprovado, com essas emendas, então, aí a preocupação é de que realmente elas sejam liberadas, né? E que os recursos não sejam contingenciados. Então, por isso é que a nossa expectativa é de que realmente na LDO, e também a gente espera que seja votado agora nos próximos dias, que conste realmente aquela proibição de bloqueios em áreas para nós importantíssimas, como o PSR, como também defesa agropecuária, as pesquisas da Embrapa. Então, a gente espera que esses bloqueios eles já sejam impedidos pela própria lei de diretrizes orçamentárias. Agora, no ano que vem, é mais uma vez aquele trabalho que a CNA faz, e eu acho que faz muito bem, de estar sendo acompanhando a execução, de procurar ver as áreas em que os gargalos estão acontecendo, onde os recursos não estão sendo liberados, né, para que pressione, então, a área econômica e movimente a frente parlamentar para que o orçamento do Água seja correspondente à sua importância a importância econômica dentro do país. Não, perfeito, Gil. Eu acho que é bem nessa linha aí. A gente está tratando de um tema bem sensível, né, a nível setorial. A CNA, junto com vocês aí do Contas Abertas, tem conseguido dar um suporte para os produtores em várias regiões do país hoje. E isso para nós aqui é o que faz sentido, é o que dá sentido para o trabalho que a gente faz. Queria te agradecer, Gil, mais uma vez por participar conosco aqui, deixar as portas abertas para a gente ir ao longo do ano de 2024 aí discutindo os pormenores que provavelmente vão aparecer, né? Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todos. Perfeito, Gil. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.